Portugal tinha ainda as tascas, né, assim, com as famílias ainda cozinhando. Você tem umas vendas maravilhosas, você vai lá, você tem uma experiência. Cada cidade você come um prato, come um doce e tal, dentro da Europa. Aí virou o que virou. A gente viu nos últimos anos, assim, pegar os últimos 10 anos, Portugal se transformou. Eu acho que BH tem um pouco disso. BH é Minas, né? Tá perto, tá fácil, mas eu acho que é o primeiro passo. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ, toda quarta-feira nas plataformas preferidas. Hoje é um dia especial, eu tô com o João, que é meu afilhado, acompanhando a gravação aqui comigo, e minha filha, Pina, que também tá acompanhando pela primeira vez a gravação comigo. Outro dia ela tava falando assim, papai, você nunca me chamou pra ouvir uma gravação do seu podcast. Como ela tá de férias, ela veio aqui me acompanhar no trabalho. E tô com o Rafa Quick. Rafael ou Rafa? Rafa, pode ser, escolher, né? pode ser Rafa. Do Novo Mercado Novo. E eu tenho uma relação de muita admiração com o Quick, porque a nossa vida acabou se cruzando várias vezes, né? Uma por causa da mesa e cadeira. Da mesa, né, hoje, que é a Mesa Company. Já não é mais mesa e cadeira, só mesa, né? Só mesa. Mas começou como mesa e cadeira, não começou? Sim. Lá atrás. Que foi criada pela Bárbara, que por um acaso também veio aqui no episódio passado. E que, aliás, eu aconselho muito a você ouvir alguns podcasts atrás, o podcast da Bárbara, porque ela foi maravilhoso. O Rafa, líder de mesa já faz um tempo, criou o Novo Mercado Novo, que uma vez… Eu não conhecia muito o trampo do Rafa, apesar de que várias pessoas tinham falado pra mim, porra, você tem que conhecer o trampo do Rafa, é muito análogo ao que você faz aqui em São Paulo, o que ele fez com o Mercado Novo é admirável. E eu, sim, né, falando, pô, legal, mas não tinha me aprofundado no seu trampo. Até que eu fui dar uma palestra em BH, e isso ainda durante a pandemia. E falaram, pô, você tem que conhecer o Mercado Novo. E eu fui assim, na loucura. Era um sábado à tarde. Enfim, ia dar a palestra no dia seguinte, tinha chegado um pouco antes. E, cara, eu entrei no Mercado Novo e comecei a ter vários choques estéticos, assim. Porque é muito doido, né? Porque se você pega alguma coisa um hardware… A gente falou isso no nosso almoço. Um hardware que é histórico. E você injeta software contemporâneo, emerge uma beleza que é meio atemporal, né? É o que eu chamo de… Acho que esse que é o clássico. Quando você já não consegue mais ligar num espaço e num tempo. E pra mim é uma coisa do Mercado Novo. E tudo começa com você como um designer, né? Eu acho que esse teu olhar de design… Aliás, Rafa, pra começar, pra gente abrir, eu não ficar falando demais aqui. Você começou como designer, né? A tua vida profissional. O que é o design pra você? Se você tivesse que… Não tô querendo um conceito, eu quero saber o que você enxerga por design. Porque muito do Mercado Novo e do que você faz tem design, apesar de ser design aplicado em produto, né? Com certeza. E o que é o design pra você? Que tipo de ferramenta que o design te emprestou, que você traz para o teu olhar pro mundo e pra maneira como você faz os seus negócios? Antes também dá uma geral, assim, do que você faz hoje, né? Porque não é só… Tem a cervejaria, tem… O Mercado Novo tem vários negócios que você tá espalhado, e grande parte deles em BH, apesar de você tá… Você tá imaginando vir aqui pra São Paulo em algum momento, né? Por enquanto não, não na ainda? verdade, não. Mas vamos lá. Mas acho que seria saudável. Em algum momento, né? Mas, bom, na verdade, só começar abrindo aqui, agradecendo demais esse convite. Imagina, cara, você veio de BH pra cá. Mas é um prazer estar A aqui. honra é toda minha, mano. Tem poucos espaços, assim, que a gente vê uma discussão séria e profunda, né? Assim, tem diversas pessoas que já estiveram aqui que eu admiro muito, escuto. Realmente acompanho, assim. Então, estou bem feliz de estar aqui também. E ter um espaço para contar também para uma plateia interessada um pouco do trabalho que a gente fez lá em BH, né? Tá fazendo. Eu sou designer de formação, sou de BH, sou designer gráfico, na verdade, né? Então, vamos dizer, um profissional da imagem ali, né? Sempre tive muito ligado com a imagem no geral, então minha atuação dentro do design gráfico né, assim, é uma área bem ampla, mas teve sempre uma proximidade muito grande também com direção de arte. Então pensa cenário, né, você vai fazer foto, o que tem ali atrás, né? Assim, depois me interessei por direção de arte também para cinema, acabei não indo para esse lado. Mas então assim, minha ligação com o design, ela tem uma ligação mais ampla e eu vou te contar um pouquinho de como que eu vejo isso hoje. Mas essa trajetória, ela começou, né, assim, muito ligado… Eu, graduado em design gráfico,
olhando para a imagem, né, assim como o meu produto final. Depois disso, na época, na faculdade, eu abri um estúdio de design em BH, que era design sustentável, ali 2008, mais ou menos, que era uma época que teve um boom de sustentabilidade. O que é um design sustentável? É uma discussão bem ampla, mas na época a gente tinha uma abordagem que era bem legal, que era uma vontade de fazer um estúdio de design consciente, na verdade a gente chamava, que era você ter uma noção e um controle do que você está gerando no mundo. Então vai desde a matéria-prima que você usa, papel reciclado ou não, que tinta que você usa, quem é o fornecedor que está imprimindo, é uma grande gráfica ou é um tipógrafo, né, que você está resgatando uma técnica. Então você usar as ferramentas do design com consciência. Acho que hoje, isso na verdade dialoga muito com o que eu estou fazendo hoje, assim, num contexto bem diferente, mas a intenção tem muito a ver, né? Então, você ter controle de tudo que você está fazendo, ter o máximo de consciência do que você está gerando. E uma das coisas, inclusive, era assim, para que cliente você está trabalhando, né? Também, assim, para quem que você está ajudando a empurrar no mundo, né? Então, a gente teve esse estúdio durante a faculdade, foi legal, mas eu graduei, tinha um reconhecimento legal e nenhum dinheiro no bolso, devendo dinheiro. Tive que pagar para fechar a empresa, assim, foi a minha primeira experiência, assim, formado. Na época eu vim para São Paulo para trabalhar com revista. Na verdade, eu vim fazer o curso Abril de Jornalismo, que é até onde meu caminho se cruzou com a Bárbara, soalheiro da mesa, né? Que hoje tô com ela na mesa também ainda. Fui trabalhar na Super Interessante. Que foi um berço para muita gente, né, cara? Muita gente boa muita passou gente por lá, boa saiu. A Super Interessante gerou, assim, A Super Interessante e a Trip. Foram duas publicações que geraram muita gente interessante no mercado. Era meio que… Era uma redação que reunia uns desajustados, né? Eu acho que era isso. Na verdade, era um espaço que ambas publicações, tem algumas outras também, mas assim, tinha espaço para experimentação. E tinha visibilidade, né? Então era um lugar que atraía muita gente que acho que, né, queria muito, tinha talento, queria dar vazão para isso. E no meu caso foi a Super, assim, foi uma escola maravilhosa. E aí eu fiz justamente essa transição de um profissional da imagem para alguém que começou a pensar conteúdo também, né? Então aprendi demais. Ali na Super era tudo misturado, jornalistas e designers ali, né, junto num caldeirãozinho ali, era bem pequeno, 12 pessoas só. Só que uma galera muito alto nível mesmo, assim, né? E aí eu comecei a entender muito esse lado da informação também, pensar edição, né? Cara, assim, né, você pegar uma informação super complexa, científica, mastigar e devolver aquilo pro leitor de um jeito que ele primeiro se interesse em ler, consiga absorver o que tá ali, né? Então, muitos aprendizados dessa época, assim, que é uma coisa que eu acho que me ajudou também a moldar um pouco o jeito que eu penso hoje. E também do jornalismo, muito essa coisa da relevância, né? Assim, cara, eu lembro muito, assim, que era uma coisa que no começo, né, chega lá com muita sede ao pote, querendo dar mil ideias. E era uma coisa que a galera sempre falava, assim, cara, isso é muito legal, mas assim, isso não importa pra ninguém, não tem resíduo, né? Então, não importa que seja legal pra você, né? O leitor ele paga pelo conteúdo, né? Então, você tem que fazer um conteúdo que seja relevante, senão ele não vai pra frente. Então, foi uma fase bem legal. Fiquei lá um tempo, depois eu fui fazer direção de arte da revista Galileu, que era concorrência. Aí me aproximei mais do conteúdo ainda, fiz a co-direção de conteúdo ali na época, com uma colega, que era a Cristine Kist. Foi uma época bacana, assim, eu terminei nesse lugar, assim, minha trajetória de revista, sendo meio diretor de arte, meio diretor de redação, mas de uma revista menor, num período também já mais vacas magras, vamos dizer assim. Mas foi uma experiência de aprendizado maravilhoso. Aí eu saio de lá, fui conversar com a Bárbara no almoço, ela me convidou para entrar para a mesa, e pulei para a mesa e tô lá desde então. 6 anos já? Tem 6 anos. Aí eu fiquei um período fixo lá, né, assim, full time, dentro da mesa só, fazendo liderança de mesa, tudo quanto é tipo de desafio. E aí no meio desse caminho eu decidi voltar para Belo Horizonte, já tinha uns 8 anos que eu estava fora de casa, e para estar perto mesmo da família, da cidade, que eu tenho um carinho grande pra caramba, e pensar um projeto para fazer sentido essa volta. E aí foi quando eu comecei lá com 2 amigos esse projeto que a gente está hoje ainda desdobrando. E pensando, né, agora comigo, vendo toda essa tua narrativa e trajetória, você faz… É muito, muito interessante que você transforma produto em imagem. No caso da Super Interessante da Galileu, você fazia imagem virar produto. Você começa com conteúdo, depois vai pro design. Eu até queria depois discutir um pouquinho com você qual que é o limite hoje do design aplicado, né? Da arte aplicada, que é o design, e da arte em si. E eu tô vendo muito essa discussão que você deve estar acompanhando do OpenAI, da fabricação de imagens a partir de prompts. E que muita gente tá falando, não, o designer vai desaparecer porque você consegue, mas não vai.
Porque ainda tem um componente humano que só um designer ele consegue aplicar na comunicação final. Então, primeiro você se forma como um comunicador jornalista. Depois, quando você vai pra mesa e começa a trabalhar com a Bárbara, e eu acompanhei o teu trabalho como líder de mesa, porque a gente fez um trampo junto recentemente, você tinha uma habilidade de condensar a nuvem de informação que estava sendo emitida, aquele caos de informação, de ideia e tudo mais, condensava, puxava uma, articulava com alguma coisa, porque no mesa você tem alguns dias para prototipar uma solução. Então você está completamente orientado para a solução o tempo inteiro, né? Então, na busca da solução para um problema e no momento de que você está transformando produto em imagem, imagem em produto, cara, você tem os dois atributos mais importantes para o empreendedor, né? Sim. Que é solucionar problema e empacotar a solução desse problema de uma forma que consiga ser facilmente assimilada pelo próximo. É uma coisa muito doida, porque você não poderia ser outra coisa além de empreendedor. Com essas duas faculdades que você fez, essas duas pós-graduações, mesa e super interessante / Galileu, você tá habilitado para ser um puta de um empreendedor, né? Coisa que muita gente não consegue. E tem muita gente que acredita que ser empreendedor, você com 20 anos, você... o que você quer fazer? Quero ser empreendedor. Não dá pra você ser empreendedor com 20 anos. Você precisa estar com 30 e muitos, 40, porque… Quando eu fechei lá atrás, que eu tinha o meu estúdio, assim, na época foi exatamente isso. Eu tive meu estúdio, eu aprendi que, assim, não tô pronto ainda. Vou rodar 10 anos e vou voltar pra fazer isso que eu quero, sempre quis empreender. Mas é muito isso, né? E eu acho que o que você tá falando também é legal, assim, eu acho que tem um período que essas habilidades, né, os conhecimentos que eu dei sorte de adquirir, assim, acho que eles são muito úteis hoje, né? Então, eu até vejo, por exemplo, o design, e tenho visto outros designers também indo para esse lado de empreender, né? Assim, ser dono do próprio projeto. É bem legal porque, né, a gente está no mundo de 8 bilhões de pessoas e o primeiro desafio de todos é ser percebido na minha cabeça. Assim. É lógico. Você pode fazer uma coisa maravilhosa que talvez nunca vai ser vista, porque, né, assim, tem tanta coisa lá. Então, assim, ter a ferramenta que você consegue ter um momento que as pessoas estão absorvendo o que você está fazendo, já é uma coisa muito grande, né? E depois disso você tem que entregar a relevância, que para mim é uma coisa que eu trago muito ali do jornalismo, né? Então, o jeito que a gente vê, que, né, eu e meus sócios ali, que a gente estruturou ali, o que a gente tá fazendo hoje cara, a gente precisa entregar alguma coisa que importe além do nosso lucro, assim, importa para a cidade. Se você entregar isso, cara, beleza, aí você tem uma predisposição das pessoas para fazer o seu lugar acontecer, para ir lá, para prestigiar, para elogiar. Aí agora a gente tem que desenvolver o negócio para ficar dinheiro, né? Pra dar dinheiro, pra gente poder viver. Mas essa é a fase mais difícil. Porque fazer dar dinheiro, não vou te dizer que é fácil, mas que se você tem um determinado faturamento, se você tem um bom produto, se você não fizer dinheiro, é muita incompetência. Porque aí é administrativo. Eu não vou falar que é um commodity, e não vou falar que também não é importante. Mas é uma ciência mais exata. Sim, concordo. Agora tem um monte de produto que é foda, só que não é comunicado. Ou tem produtos que são conceitualmente maravilhosos, mas eles são muito complexos para se compreender. Ou as pessoas acham que é demais, mas que ele não sintetiza, porque é o que a gente estava discutindo outro dia. Ninguém compra uma cerveja. Ninguém compra um bar. Ninguém vai no Mercado Novo porque é um mercado clássico em BH. Tava lá há quantos anos e já tava 60. Tava 60 anos, e quando você chegou lá, né, você e os seus, né, tô falando você como interlocutor, mas imagino que tinha muito mais gente junto contigo, ele tava às traças, entendeu? É essa nova ideia que você reconfigura uma coisa que é a capacidade de você rearticular o espaço, e mais importante do que tudo, é comunicar. Você teve, quando a gente foi almoçar, você teve a delicadeza de me dar uma lata de grãos. E eu olhei pra ela e falei assim, cara, fazia tanto tempo que eu não via um produto. Você acredita que até agora eu não tive coragem de abrir? Tão bonito que é. A lata é tão bonita, a embalagem é tão bonita. Parece um selo, né? Que eu até comentei, caralho, eu até comentei com você, nossa, colecionava selo antigamente, como os selos eram importantes, né? Como a gente não tinha tantas imagens, então os selos representavam imagens que vinham de outros mundos, né? Desconhecidos e tudo mais. E, pô, é um grão de café. Isso você encontra, em São Paulo especialmente, você encontra a cada esquina. Mas a maneira como você comunicou aquilo criou uma conexão emocional. Que tem a ver com o que você estava me perguntando, que eu não respondi, que é como que eu vejo o design hoje. Né?
Então, pra mim, assim, tem muito a ver com essa história. Design pra mim, o meu design, né, assim, de onde eu venho, design gráfico, onde eu apliquei minha profissão ali, fiz a prática, né, do design gráfico, que tem a ver com, no geral, com branding, com criar marcas, criar identidade, embalagem, etc. Tá muito no lugar de construção de valor, né? Então, às vezes, você pega uma ideia de alguém, você consegue vender ele como uma ideia pronta, assim. Então, você dá uma cara numa coisa que nem existe ainda, muitas vezes. E aí, você consegue construir um valor que as pessoas acreditam que aquilo vai dar certo e tudo mais. E eu lembro, assim, é um caso que eu sempre conto, assim, que eu acho que é legal. Na época da faculdade, por exemplo, eu lembro que na época meu avô sempre cozinhou, fazia umas... Tava ele, minha tia, meu irmão, eles faziam uma geleias, faziam um chutneys, umas coisas assim, que é uma receita dele, que ele sempre fez. Ele me pediu pra fazer uma embalagem, eu tentei, na época, fazer uma coisa super com cara de uma empresa grande, profissional, assim. Que pra mim, aquilo é o que tinha mais valor, né? Então, eu usei minhas ferramentas para tentar projetar ele como uma empresa super profissional, tal, para que as pessoas achassem aquilo legal e comprassem, né? Hoje em dia, por exemplo, eu continuo fazendo a mesma coisa, que é criar valor. Só que hoje em dia mudei, acho que o mundo tá mudando. O que é valor, né? Uma percepção de que o maior valor que tinha naquele caso era eu contar a história de que era, né, o meu avô fazendo em casa uma geleia. E como que eu conto isso graficamente, né? Assim, então são outras ferramentas. O caso do café, que é do Café Jetiboca, tá lá no Mercado Novo, que é um projeto também familiar, eu com meu irmão e meu pai, que é um projeto paralelo à cervejaria. Quantos projetos você tem hoje rodando? Tem alguns, mas estão organizados principalmente na Viela, né? Que a gente chamou de Família Viela, que é a cervejaria. Aí tem o Juramento 202, a Cozinha Tupis e distribuidora que estão no Mercado Novo, e agora o Forno da Saudade. Então isso é um projeto, que é a Viela. Que são 5 frentes. São 5 frentes, 5 operações hoje. E aí tem o café, que a gente tem uma loja, venda online, e a produção da fazenda, que é uma produção de café mesmo. E eu tenho um estúdio, que é onde eu faço consultoria, assim, que é o estúdio a pé, basicamente. 7 e um mesa, 8. E frilas, e trampos da mesa. Cara, a gente é muito parecido, a mesma história. Você fica louco, né, cara? Como que você consegue organizar tanta essa informação? Não organiza? É a mesma coisa. Tô nessa luta. Você vive né? no caos? Tô tentando organizar, mas é bem difícil. Você transmite tanta placidez e calma. Eu sou muito ansioso, falo rápido, mordo os dedos. E você não, você entra em contato contigo, a frequência já diminui, assim. Assim, na verdade eu tô tentando organizar, né, mas é difícil. Eu tô num momento agora que eu tô tentando convergir tudo, assim, que tem sido um momento bem legal. E essa história do estúdio, O que é convergir? Bom, junto com, assim, na verdade no mesmo espaço físico? Exatamente, junto da Viela. Então eu peguei, né, assim, a Viela é o meu projeto principal, onde que eu gasto, né, 90% do meu tempo. E aí, conversando ali com meu sócio, a gente chegou nessa conclusão junto, que é assim, cara, vamos colocar tudo aqui pra eu não ter que ficar correndo pra lá e pra cá. Então faço aqui, monto meu lugar aqui da minha equipe aqui pra tocar as coisas da Viela. E aqui também junto eu vou ter uma outra estruturinha aqui que eu vou fazer minhas outras coisas e eu vou pra um lugar só. Isso aí eu acho que vai dar muito efeito. Comecei com isso no final do ano, meu primeiro projeto agora do ano é terminar de montar meu estúdio, assim, físico, né? Um espaço físico pra trabalhar. Laboratório. No mesmo prédio da Viela, não? A gente fez um escritório agora, né? É no mesmo escritório, Que massa. Mesmo lugar, né? Voltando para a história do design, então, quando você fala de design, é essa membrana que envolve o produto, que passa por... Design passa por nome? Passa, né? Então, às vezes você não influencia no nome. Design gráfico não passaria, mas assim, é uma atuação que acaba passando porque muitas vezes a gente ajuda a posicionar um conceito, né? Você ajuda a arredondar uma ideia. E isso desdobra em nome é uma execução, assim como uma marca, né? Como que você pensa nome? Porque, por exemplo, eu tô passando por um período agora de eu pari 25 nomes. E eu tenho essa... Eu acho que é um dom mesmo, se me permite a empáfia, de condensar tudo, porque um nome errado... Assim, cara, eu tenho uma visão de nome que ela talvez seja um pouco diferente disso. Eu acho o nome um pouco superfaturado, no geral. Você acha mesmo? Eu acho muito importante. A terceira vez que a pessoa ouviu o nome, ele já deixa de ser... Assim, você não pode ter um nome horrível, né? Obviamente. Não, tem lugares que tem nomes horríveis e que funcionam muito bem. Esse que, pra mim, o nome, ele condensa tudo. Condensa o cardápio, condensa a programação, o que você tá colocando.
o design gráfico, um nome que está deslocado dessa estrutura toda, a arquitetura, para mim até a cenografia, tudo desemboca no nome. Eu não sei, para mim o nome é a escolha mais importante que você vai fazer com relação a qualquer coisa. Eu acho que, assim, nome eu não acho que seja a minha maior fortaleza, honestamente. Por exemplo, na Viela a gente criou uma ideia de como… a Viela eu acho um bom nome, mas não foi eu que dei. Foi uma amiga nossa que sugeriu e a gente falou, cara, tem muito a ver, porque tinha uma coisa de descobrir a cidade e tal, né? Então as vielas da cidade, essa ideia de… E Viela tem uma coisa também de ser meio… A Viela não traz um atributo positivo imediatamente. A Viela pode ser perigosa, sim. Ela é aquela coisa que meio sombria. E é exatamente onde a gente atua, assim, né? Esse lugar que a gente acha que é muito interessante. Mas a Viela não foi o nome meu, na verdade. Mas aí depois disso, pra Viela, a gente pensou uma estrutura que era endereços. Como tinha uma coisa da cidade, então o Juramento 202 foi o primeiro bar que a gente abriu. Depois eu até posso porque fica no organizar isso aqui numa história pra ficar mais fácil de entender. Que é quase um não nome. É o endereço. Rua Juramento 202, esse é o nome. Aí depois no Mercado Novo a gente deu Tupis e Goitacazes, são as duas ruas. Rua dos Tupis, Rua dos Goitacazes. E aí a exceção da regra é o Forno da Saudade, porque na verdade foi um projeto na pandemia, de uma pizzaria que a gente fez pra meio que vender delivery durante a pandemia. E aí a gente sobrou com esse nome que, né, assim, não tava dentro do padrão. A gente falou, mas vambora com ele. Pergunta, por que você solta no meio da pandemia uma pizzaria? Vocês estavam fazendo umas pizzadas entre amigos, assim? Não. Da onde que veio a ideia da pizzaria? Então, na verdade, pandemia que é um produto estourou. Difícil pra caralho, né? Cara, sim, aqui em São Paulo, por exemplo… São Paulo é mais disputada além de ser… Não, e assim, é muito doido, porque você percebe, como quase tudo na vida, como aconteceu na cerveja, no pão e agora na pizza e no hambúrguer, são produtos simples que foram elevados por uma experiência estética a um nível… É como você pegar o cotidiano e abrilhantar o cotidiano, as coisas mais simples foram abrilhantadas, aí a gente chama de gourmetizar, os que são os detratores falam de gourmetização, outros falam de elevação de experiência. E a pizza é uma coisa muito tradicional aqui em São Paulo, né? Sim. Acho que é talvez uma das cidades que mais comem pizza no mundo. E você percebe, por exemplo, que de uns 6 anos pra cá, essa coisa até do capitalismo estético, do capitalismo se autorrefinar, a pizza foi transformada. Que tem a Carlos Pizzaria, que é uma pizzaria que eu amo, que é do Lúcio Nardelli, que trabalhou comigo no Riviera, era chefe do Riviera, e sai do Riviera para montar, hoje, para mim, a melhor pizzaria que a gente tem em São Paulo. Pizzas menores, de fermentação natural, molho com uma acidez, enfim, uma coisa… Todo aquele, quase atributos científicos, né, que a gente… É uma aproximação científica, e não tanto emotiva com relação à pizza. Então a gente tem aqui as porções menores, enfim, algumas sem glúten, outras sem lacto, enfim, tem toda uma relação nova com a pizza. Do meio disso tudo, tá numa pandemia, como que sai? Assim, vamos montar uma pizzaria. Não, então, a história foi basicamente o seguinte, a gente tinha o Juramento, que é um bar de esquina, pequenininho, mas vive de casa cheia, vive de gente em pé na porta, apertada, né? Então, assim, essa é a experiência do Juramento, é uma experiência de pedir com licença, deixa eu passar aqui, pega uma filinha, pega um chopp e tal. Então, lugar que na pandemia desapareceu. Não tinha o que fazer. O Mercado Novo nasceu, né, o embrião do Mercado Novo foi o Juramento. Então, é um lugar que foi concebido para ser a mesma coisa. É caos, gente andando pelo corredor… tomando cerveja, Ele foi a primeira loja que ocupou o Mercado Novo? Nós foi a Cozinha Tupis e a distribuidora. Foram as duas que a gente abriu lá. Foi assim, desse movimento de reocupação do Mercado Novo, foram essas duas, né? As primeiras de lá. A Tupis é uma… A Tupis é um restaurante, uma cantina, assim, de balcão, que foi feito para homenagear a feira que acontece na madrugada do Mercado Novo e as cantinas do centro, assim. E é comida, mas é comida rápida? É uma comida muito boa, técnica. Eu tenho um dos meus sócios é o Henrique Gilberto, que é um dos grandes chefes assim do Brasil, na minha opinião, uma pessoa fenomenal mesmo. Só que ele sacou, assim como eu saquei, que existiu uma inversão de valor, que você servia um rango super pomposo, hoje não é o que tem mais valor. Você oferecer uma experiência descomplicada, autêntica, é uma coisa que é muito mais difícil e mais valiosa, porque é mais raro mesmo. Então lá a gente fez uma comida técnica boa, mas muito descomplicada, que se você não for um food, assim, alguém que gosta muito de comida e acompanha e tal, talvez você nem perceba que tem um super trabalho por trás. Mas é uma comida muito acessível, servida no balcão,
batendo prato no balcão, assim. Por um preço… Por um preço bem acessível, né? E é engraçado que você tá falando de food, eu acho que a gente o Noma fechou, né? Ou anunciou que vai fechar agora no final de 2023. Dos emblemas, assim, da comida mais… dessa gastronomia super refinada. E agora, recentemente, saiu… Agora, recentemente, saiu o filme Menu. Sim. Que fala sobre o ápice dessa experiência ultra abstrata da comida, que tem diversas camadas de experiência. E eu acho que essa gastronomia que começa ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, e que tem o ápice nos restaurantes de uma, duas, dos grandes chefes que tacavam um prato na parede, enfim, que tratavam seus funcionários como num regime meio feudal. Essa comida tá começando a ficar cafona. Tá eu dando nunca sinais gostei de fim. Tá dando sinais mesmo, né? Tá. Teve até, coincidentemente, também no The Daily, né? Que é o podcast ali do New York Times, que tem. Teve um episódio recente também, que é o grande crítico ali do New York Times, falando como que ele tá mudando a maneira dele de avaliar restaurantes. Me conta. Super legal. Ele comentando que, assim, na pandemia, ele começou a frequentar na volta da pandemia alguns restaurantes, né, quando voltou à vida, e ele entendeu que, assim, não tinha o mínimo cabimento ele avaliar restaurante na base que ele avaliava antes, porque o modelo não para de pé, porque a galera tá lutando para sobreviver e o cara tá dando uma nota baseado se deixou cair um negócio no chão, alguém varreu, essas coisas assim, né? Mas é um formato que não existe mais e faz menos sentido. E ele tava contando que na volta da pandemia ele deu 3 estrelas para um trailer e para uma comida de garagem, assim, um restaurante de garagem. E pensa que é o crítico de filme, aquele que você imagina, assim, né? Que chegava lá, detonava, destruía um restaurante com um review ruim e tal. E ele contando essa nova visão dele, que tem muito mais a ver com uma experiência que você se sente bem comendo do que com a parafernália toda, assim, né? Esses críticos também que eram capazes de fechar restaurante com review negativo, eles também estão desaparecendo. Então, o poder deles está ficando… Eles estão impotentes, já não mudam muita coisa. Eu tenho uma, assim, né… A minha visão, assim, que é essa história do tem uma coisa mudando no mundo. Na verdade, tudo que eu faço hoje parte dessa… Tem uma claquete, assim, né? Assim, tem que entender esse momento que a gente tá agora. E pra mim, todas essas mudanças vêm disso. Vou falar bem breve aqui, vou tentar… Por favor, não se preocupe. Eu fico sempre tentando lembrar que eu tenho que te responder por que a pizza, por que a gente fez a pizza. Não, relaxa, vamos abrindo o tab e fecha essa ideia. Beleza, depois a gente vai fechando. Mas, na verdade, pra mim que tem uma história que até eu vi que o Martini teve aqui, né? O Martini eu já tive também a sorte de fazer algumas mesas com ele. É uma pessoa que tem uma visão, assim, muito clara desse… Assim, como que a gente tá passando por um momento ímpar, assim, e que isso muda muita coisa. Isso, né, assim… pra mim que esses últimos anos, o que a gente tem vivido no ponto de vista de globalização, de aceleração das tecnologias mesmo, da coisa… assim, da gente tá se contagiando enquanto culturas de um jeito muito rápido, muito mais rápido que já foi antes, tudo mais. Isso muda, né, algumas coisas, assim, né? E aí, para mim, de um lugar de, né, assim, que o meu capital de trabalho ali é cultura, né? É conseguir, né, assim, você tá fazendo bar, né? Você tá propondo né, entretenimento, você tá dialogando sempre com cultura, né? E no meu caso, a leitura é muito simples, que cara, antes… Pensa bem, eu sou de Belo Horizonte. A coisa mais legal de Belo Horizonte era a coisa que mais parecia com o exterior. Eu lembro quando abriu um McDonald's perto da minha casa lá, a galera comemorou como se fosse assim, uma final da Copa, assim, né? Chegamos lá, né? E aí, de repente, né, vai abrindo mais coisas. Subway, vai tudo chegando aqui, Zara, vai abrindo, né? E aí, de repente, as pessoas começam a conseguir viajar mais, né? Nem todo mundo, mas muita gente que não conseguia viajar passa a conseguir viajar. Consegue pelo celular ter acesso, né, hoje em dia pela internet, a coisas que antes a gente não tinha. Então, você está acompanhando, né, se a gente está falando aqui de notícias da gastronomia pela fonte, porque a gente está lá na fonte, está acompanhando o que o cara publicou hoje, você já está sabendo aqui. Então, assim, tudo isso encurta muito. E o que rolou, assim, né, assim, a parte que eu acho que tem um impacto muito grande é que além das coisas, né, tem as coisas boas que a tecnologia traz e acesso à informação, 1 milhão de coisas boas, mas tem uma parte de pasteurização da cultura do mundo, assim, né? Então, qualquer grande cidade que você for, São Paulo, mas você for em Nova York, Cidade do México e tudo mais, em algum lugar da cidade você vai ter uma experiência muito parecida. Você vai ter as mesmas franquias, você vai poder comer a mesma comida, vai sair à noite, vai escutar uma música parecida. Sim.
E aí, de repente, esse outro lado, que é o lado da diversidade cultural mesmo, de cada lugar, isso vai sumindo. E aí, no lugar lá onde que tinha um armazém lá perto da minha casa, agora tem um banner e uma loja de açaí, igual 200 que tem pela cidade, né? Esse modelo mais franqueado. Ou tem um Subway, né? Assim, então essas coisas estão desaparecendo. Então, para mim, nesse momento de mundo que a gente está, as coisas que são mais raras tomaram muito mais valor. Porque antes o que era raro era o McDonald's da minha cidade. Ou uma experiência de luxo lá em BH. Nossa, maravilhoso e tal. Agora não. Agora a coisa mais rara é um lugar verdadeiro. É você achar uma venda que tem lá um senhorzinho vendendo ainda. É que você tem uma experiência que te emocione, né? Então, um lugar que eu fui na minha infância, não acho mais. Aí, no dia que você acha um lugar que tem lá um balcãozinho com um baleiro, uma balinha de gelatina, você chora, porque você nunca mais teve contato com aquilo, né? Então, essa inversão, para mim, né, assim, no lugar de… Antes, o que era mais relevante eram coisas grandes. Agora, a gente tá falando de pequenos negócios, quase como causa. Né? Assim, quando você pensa de importância, assim, de relevância, para mim, que o pequeno ficou mais legal, mais importante do que o grande, né? A Ambev não se vende como a maior cervejaria do mundo, por exemplo. Ela quer estar embreada nos rolês locais. Por quê? Porque tem um valor nisso. Ela tá querendo ter tudo, né? A Ambev é uma mega corporação que quer estar em todas as frentes, enfim. Mas né? assim, as grandes empresas, você olha como que elas se comunicam e você aprende muito. Né? Bom, antes, exclusivo. Pagava para entrar R$400, era a coisa mais… Nossa, tirava onda. Agora, assim, as coisas mais relevantes são as coisas que estão acontecendo na rua, o carnaval. Quase cafona, né? Assim, existe uma inversão grande aí. Também coisa de perfeição, eu acho que cai muito, assim, né? Então, essa ideia de uma coisa perfeita, a gente tá falando de restaurante, jamais vai errar, não sei o que lá. Cara, as pessoas estão carentes de verdade, de humanidade, assim, né? Então, cara, ser vulnerável é mais valioso do que ser perfeito, por exemplo. Cara, então a gente tem várias experiências que a gente tá lá, eventualmente, cara, tem um erro, a cerveja tá meio quente, hoje deu um erro, tá? O cara chega lá, vem reclamar alguma coisa, fala, parceiro, desculpa, a gente deu uma vacilada aqui, foi um erro nosso, mas te peço desculpa mesmo, se você quiser devolver, tá tudo tranquilo e tal. Aí o cara, não, vim só pra contar mesmo, mas tá tranquilo, relaxa aí e tal. Então, no momento que você também se expõe, a pessoa também vem no mesmo lugar e tal. Então, basicamente é isso, assim, essa inversão, assim, eu acho que ela é muito grande. E todo o trabalho que eu faço pessoalmente, quando eu falo de design, por exemplo, ou que a gente faz ali na Viela, assim, é olhando, assim, para esse capital escondido, que é o que é verdadeiro e autêntico, como que a gente consegue trazer valor para isso. Então, o Mercado Novo, a gente não precisou mudar o Mercado Novo, a gente levou a gente para lá. Mas tentando respeitar a história do lugar, a estética, a identidade que já existia lá. Porque esse é o maior capital, não é a minha criatividade. Você tá falando várias coisas que estão me dando uns… Posso complementar o que você estava falando? Nesse movimento, assim, neoliberal de globalização, a partir da década de 90, a globalização, ela falava que você teria acesso ao mundo inteiro, né? Que o mundo seria uma grande irmandade. E você sabe que os países do norte, que no final das contas, começaram a acumular cada vez mais poder e capital, em detrimento dos países em desenvolvimento como o nosso. Então, acho que a globalização, ela falhou nas suas promessas. Especialmente depois da derrocada ali, que você começa a perceber as crises nos Estados Unidos em 2008. Você começa a ter um movimento de implosão dessa promessa da globalização. E aí, começa a valorização da cultura local, né? Da tua identidade, de quem você é. Porque a globalização fez todo mundo usar calça jeans e camiseta branca. E tênis da Nike. Então, ela pasteurizou, como você estava dizendo, tudo isso. Só que tem um efeito colateral meio intragável, que é o excesso de… o que a gente chama hoje de patriotismo. Sim, sim. É uma linha fina. É uma linha fina, porque também teve uma ultradireita que, por conta desse movimento contrário à globalização, ela pega e começa a falar, não, a gente tem que defender nossas fronteiras… A gente tem que defender a nossa identidade. Mas são coisas, assim, elas que é uma coisa são meio… parecidas, mas elas são muito diferentes. São diferentes porque no segundo… No caso da extrema-direita, é um patriotismo, mas ele é um projeto quase fascista, no sentido de defender o Estado, porque ele também pensa… Ele tá hibridizado com o neoliberalismo no sentido da privatização
enfim, do menos governo, menos imposto e da manutenção do privilégio das classes abastadas. Tanto é que você vai ver agora o que aconteceu. Ele é pela manutenção do que já tem. Do que já tem. E eu acho que esse é outro movimento. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu falo de identidade, é muito mais assim, cara, o Brasil que realmente é foda, sabe? Assim, o Brasil que sempre foi foda, que é a cultura popular, por exemplo, né? Só que é uma coisa que a gente, às vezes, não tem, né? A gente valoriza depois que já virou. Mas quando você vai, por exemplo, no centro, você vê um botequinho assim, cara, muito bem feito, um botequinho tradicional e tal. Cara, isso tem um valor enorme, é muito foda. Só que ele tem um valor, Quick, mas aí que tá o ponto. Se você não envelopa ele com uma narrativa, sim, esse é com design, sim, você perde a comunicação com o espírito do tempo. O teu negócio, ele tem que estar conversando e dialogando com o espírito do tempo atual. sim. Então, se você tem um negócio que é muito legal, mas porque ele tem uma série de atributos que foram experimentados pelo tempo, que se decantaram, que fazia sentido por uma geração. Só que se o boteco da esquina, que pode estar, assim, original década de 50, né? Exatamente como era na década de 50. Hoje, você olha, ninguém toma mais rabo de galo. Estão voltando a tomar. Tomam rabo de galo. Não, mas o rabo de galo que estão tomando hoje dialoga com o rabo de galo que se servia na década de 80, mas não é o mesmo rabo de galo. Definitivamente não é. Leitura, né? Mas eu acho assim, ó, sobre esse tópico, eu acho que o tiozinho com bar dos anos 50, ele é o valor puro ali, tá ali, como potencial. Só que, por exemplo, quando a gente foi pro Mercado Novo, é uma coisa que eu sofri um pouco com isso, assim, no início, que é assim, tem uma coisa de entender os papéis. E quando a gente foi pra lá, eu entendi que o meu papel lá era trazer valor para aquilo que estava ali. Para isso, as minhas ferramentas passam pelo design, mas também, né, eu como empreendedor ali, junto dos meus sócios, né, assim, a nossa ferramenta, ela vai além do design. Ela é um atendimento foda, é a nossa rede de pessoas que vão lá ver o que a gente tá fazendo, é servir uma cerveja maravilhosa, é uma comida maravilhosa, tudo mais. Então, assim, através das nossas ferramentas, a gente levou uma galera para lá que estava pronta para assimilar o valor do mercado original. E aí, de repente, você consegue mudar a percepção que a galera tem daquele lugar. Mas você não acha que corre-se o risco também? Eu tô falando isso de meia culpa, tá? Uhum. Eu não tô… Eu me pergunto muitas vezes se eu fiz isso. De se apropriar culturalmente do trabalho de uma pessoa, de décadas e décadas e décadas. Aí você vai dar uma envelopagem nova, deixa bonitinho, reconta essa história. E de alguma forma você não tá criando. Você tá simplesmente… Você tá se apropriando do trabalho de criação de uma pessoa, de uma família, muitas vezes, e reenvelopa ela de acordo com a estética atual e vende um produto ligeiramente melhorado, se apropriando culturalmente e narrativamente do trabalho de outras pessoas. Sim. Eu tô falando que eu já me preocupei, por exemplo, com Riviera, se eu fiz isso. É uma discussão super válida, mas eu acho que gera muito mais coisas boas do que ruins. E eu vou me explicar aqui. Por favor. Eu acho, por exemplo, vou pegar o exemplo do Mercado Novo. Eu acho que lá tem teve uma experiência muito legal, que é assim, as pessoas… Principalmente quem tem, né, quem vem de baixa renda no geral, ou não tem condição de sair empreendendo, arriscando e tudo mais, elas precisam e se beneficiam muito de outros modelos de sucesso. Então, a galera tá colocando um banner né, assim, tá colocando um acrílico, investindo num acrílico na porta do comércio, porque na cabeça da galera aquilo é o lugar, é como o sucesso parece. Então, para minha lojinha se dar bem, eu preciso pôr um acrílico aqui para parecer uma coisa mais franqueada, grande, porque isso é o que tem valor. No momento que a gente vai e consegue pôr uma porta cheia num lugar que parece com todo mundo que tá no Mercado Novo, a galera entende que não, pera lá, né? Entendeu? A gente pode… Eu tenho tudo aqui que eu preciso para prosperar num lugar de valor. E aí a galera começou, por exemplo, no Mercado Novo a voltar com as placas de acrílico que tinham lá, eles tinham tirado, né? Então uma galera… Aqueles acrílicos máquina registradora que eles tinham, porque ele tem essa característica, né? Já tinha de lá, a gente fez toda a identidade baseada no próprio lugar. E aí é muito legal, porque na verdade o objetivo, e eu acho que tem o risco sim de ter uma apropriação cultural, né? Depende de como cada um conduz isso. Mas no nosso caso a gente tem um compromisso muito grande com o entorno. Sempre tivemos, assim, desde o juramento, no Mercado Novo, e agora a gente tá no Forno da Saudade fazendo a mesma coisa. Que é assim, a gente tem que ajudar nessa transição em alguma maneira, né? E comunicar isso e ajudar a contar essa história também para as pessoas que estão lá ou que estão nesse lugar que a gente está bebendo de fonte, né?
E é muito potente, assim, lá no Mercado Novo é isso, assim, eu, né, falo por experiência ali do que a gente viveu, você vê as pessoas tendo uma sensibilidade, né, tendo uma percepção de valor de quem tá indo lá hoje, sem precisarem ser outra coisa, podendo ser quem elas são. E tendo um valor muito maior que o nosso. Então, lá, por exemplo, a gente faz várias coisas lá no Cozinha Tupis, que tem o frango do Zé Luiz, que a gente faz. É uma homenagem ao bar do Zé Luiz. E a gente fala, velho, vai lá, você vai comer o melhor frango da cidade. Você chega lá, você vai no boteco, fica no meio da feira, que é uma feira tipo, né, um Ceasa, que tem ali dentro de BH. Acontece de madrugada, e você vai lá, você tem uma experiência maravilhosa. Todas as pessoas que a gente levou lá tiveram assim, cara, melhor lugar que eu já fui e tudo mais. Por quê? É um lugar que tem, né, assim, do ponto de vista de produto, é tudo muito gostoso, muito bem feito e tudo mais. Tem uma história muito legal, esteticamente entrega uma coisa, né, que as pessoas estão preparadas a absorver, do ponto de vista de não precisa ser chique, não precisa ser confortável, é verdadeiro pra caramba, é muito característico daqui. Então, assim, eu acho que como impacto, assim, né, assim, isso inclusive é um lugar super sensível, né, a gente fala de apropriação cultural, assim, é uma linha fina e a gente, né, assim, dialoga com muitas pessoas que questionam sobre isso, ou gentrificação também, que a galera fala muito no mercado. Foi acusado a vida inteira de gentrificação. Isso. E a gente tem que entender, assim, tem que ter um compromisso, assim, cara, tem esse risco, existe o risco, mas o que eu tô gerando de bom aqui? Quick, tem uma coisa, e você me perdoa interromper, porque também muitas vezes me falaram que eu gentrificava. Mas, do meu ponto de vista, tá? Gentrificação é uma consequência do capitalismo, né? Só para quem não conhece o termo. O mundo não resolveu ainda. Gentrificação, assim, você coloca um negócio, um mercado novo, faz uma reocupação de um edifício histórico, aí você começa a atrair as pessoas de classe média ou as pessoas das classes mais altas, aí vem a especulação imobiliária e expulsa os moradores originais daquela região. Isso. É um processo que normalmente demora 10 anos, ou 5 anos para se desenrolar, né? E que muitas vezes, quando você faz um negócio muito, muito bem sucedido numa região que está ocupada por classes menos favorecidas, é uma acusação que se ouve. Mas aí eu fico falando, porra, cara, mas gentrificação, assim, o que eu faço? Então eu deveria deixar como tava. Não toca no lugar e deixa, né, assim. Ou não, não, era melhor eu não ter feito nada. Ou era melhor eu ter feito e comprado e todo o entorno e transformado em moradia popular. Eu não tenho controle das forças do capitalismo, sim, entendeu? Eu tenho só o controle do que eu tô tentando fazer naquele momento. Sim, eu acho que a gente pode ter, voltando até lá na primeira história que tá falando lá, que foi meu primeiro empreendimento, assim, quanto mais intenção a gente tem nos nossos atos e noção do impacto que isso gera, melhor, mas é muito difícil, né? No caso, de novo, né, desses dois tópicos, assim, cara, existe esse risco. E é parte do peso que a gente considera quando a gente tá fazendo um projeto. Putz, cara, pode dar muito errado se a gente fizer um projeto aqui e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas param aí. Existe o risco. Ou, né, vai gentrificar o lugar. Mas tem que acompanhar de perto o que está, de fato, sendo feito. A única maneira de fugir do risco é todo dia ali, comprometido em tentar mitigar aquilo, né? Então, por exemplo, no Mercado Novo, a gente fez uma série de ações para esses dois lugares, para não gentrificar primeiro. Na verdade, a primeira coisa que eu sempre falo com a galera, é importante saber que a gente foi pra lá, tinham 2 andares vazios. Não precisou sair gente pra chegar, gente. Hoje está começando a vir, né, mais à tona, porque o mercado ocupou integralmente. Então agora tem, né, um fluxo entre e sai de pessoas. Tem uma disputa territorial agora. E aí, mas antes, por exemplo, a gente criou um movimento, e esse movimento era muito baseado na nossa experiência com o juramento, como que a gente tinha se organizado antes para ter uma simbiose com os nossos vizinhos. E aí, no caso, as primeiras coisas que a gente fez, por exemplo, foi a gente escreveu um estatuto do movimento, que é Velho Mercado Novo. Eu tava chamando de Novo Mercado Novo, perdão. Tava muito cedo pra eu... Me corrigir. Mas a gente fez um estatuto. E nesse estatuto tem coisas, por exemplo, tipo orientações de como se comprar ali. Então, uma lógica de microeconomia. Então, tudo que existe no Mercado Novo, compra-se no Mercado Novo. Então, assim... Mas tem como controlar isso? É uma coisa de convencimento. A gente não tá ali na prática obrigando, mas no momento que isso vira valor, as pessoas fazem. Mas, Quick, vamos supor, você também é um homem de negócios, né? Empresário. Sim. Aí você vai comprar no Mercado Novo um ovo, por exemplo. A caixa de ovos custa 22, sei lá, 20 reais, eu não sei quanto custa.
só que no distribuidor ali custa 12. E você tá pressionado pelo seu CMV da tua ficha técnica. E você, às vezes, não consegue transferir esse valor da microeconomia, do mercado novo, da subsistência ali, daquele circuito fechado. Fica difícil, porque o que acontece? Essas narrativas que a gente está contando hoje, da sustentabilidade dos negócios, da força de compra local, elas são narrativas que não são novas, elas têm pelo menos uns 5 anos, ou mais até, que essas narrativas estão sendo desenvolvidas em micronegócios, e que ia ser a minha próxima pergunta a você, elas começaram a sofrer simulacro. Porque tem muita mega corporação que se apropria de símbolos de nostalgia, sei lá, Bate de Latte, por exemplo. Sim. Não tem todos os símbolos da Bate de Latte, a lata de leite velhinha, antiga, a motoneta, a Vespinha que tá ali no aeroporto. Você vai ver, se fala muito do sorvete artesanal, mas não, sorvete industrial. Häagen-Dazs é a mesma coisa. Sim, claro. Então você tá falando de grandes corporações que surgiram na mão de empreendedores, mas que no final das contas começaram a se apropriar da nostalgia. Porque nostalgia vende. Stranger Things tá aí pra dizer isso, né? Vandinha. Sim. Nostalgia vende pra construir um produto que tá, de alguma forma, ancorado num passado que nunca existiu. Aí vem você e outros empreendedores olham para o passado, encontram uma semente de verdade e tentam reposicionar essa semente no momento presente. Ou seja, meio que hackeando o passado para contar uma história sobre um futuro mais consciente do capitalismo, vamos dizer assim. Porque no final das contas também a gente é pressionado pelo resultado dos negócios. Como que se escapa dessa armadilha? Porque senão tudo vira design. E aí a gente volta pra minha primeira pergunta. Cara, eu acho que, assim, tem uma coisa de prática, assim, de todo dia que eu tava falando, assim, tudo pode ser, né, assim, eu acho que quando a gente olha, por exemplo, pra diferença, às vezes, de alguma marca que tá fazendo um trabalho que é mais superficial de imagem, então vamos supor, é vintage, tem uma estética vintage. O nosso, né, eu também acabo indo muito pra esse lugar, gosto muito, né? Mas se para aí, eu acho que é um pouco perigoso, assim. Eu acho que o que diferencia e o que me motiva a seguir num caminho mais difícil, porque é isso que você está falando. É muito mais fácil você pegar, compra num distribuidor só que te entrega tudo e você toca o seu restaurante. Mas é um modelo de médio prazo, longo prazo. Então eu acredito muito nessa inversão que eu estava te falando aqui no início. Então, assim, pra mim hoje é assim, cara, pra onde o mundo tá indo? O mundo vai ficar menos parecido, menos globalizado? Vai ter menos pessoas do que tem hoje? Não vai. Então, assim, eu acredito que esse lugar que a gente tá indo é um lugar que vai só ganhar valor. Então, assim, hoje a gente tá fazendo uma construção de médio prazo. É um caminho que talvez não tenha se pagado ainda, né? Agora, sim, você não ele tem é mais medo difícil. de ser só uma corrente estética? Tenho certeza que não é. Você tem certeza? Puta, eu gostaria de ter a sua certeza. Cara, é só você olhar. O que gera isso só vai intensificar. Vai ficar cada vez mais difícil você encontrar lugares únicos, assim, lugares… Eu acho muito difícil mesmo, mas eu vejo que o público tá cada vez menos interessado na estrutura física ou na narrativa. Eu acho que o produto… Eu posso ter… É só minha impressão, tá? Eu acho que o produto tem que ser rei. Você vender o produto com o máximo de qualidade, pelo menor preço possível, que é um componente de experiência, eu acho que é isso. Eu não sei se é porque eu lido com entretenimento também. Às vezes pode ser. Mas eu tenho a impressão que as pessoas vão em qualquer lugar, acho que são construções. Até lá atrás você estava comentando da pizza e tudo mais, vou tentar costurar as duas coisas. Tem um movimento de qualidade no mundo, certo? Cerveja, queijo, vinho, azeite, café, assim, pizza, arroz, pães, assim, a gente tem um movimento de comer melhor. E quem tem condição de subir nessa escala, cara, é uma coisa que você descobre, você toma uma cerveja aqui e você fala, que é isso que eu tava tomando antes, entendeu? Assim, então existe esse movimento que tá acontecendo, um movimento de qualidade na comida, assim. E eu acho que nesse movimento, o produto é rei e muitas vezes ele é pré-requisito. Então, assim, cara, você tem que me entregar um produto bom porque meu paladar já pede uma coisa muito mais acima do que pedia 5 anos atrás. Mas o paladar também não é narrativa, Quick? Se você… experiência, né? Tudo bem, mas eu vou num café. Café que é uma coisa que eu consigo falar. E eu sou banhado por uma narrativa que o café vem de uma família lá do sul, de Minas Gerais, que é plantado numa fileira XYZ. Então, tem
eu sou sempre impactado pelas histórias. Só que, psicologicamente, eu preparo meu paladar a absorver aquela história. Agora, se me serve um grão menor, que não é aquele grão, e ele tá embalado diante da mesma narrativa, eu tô falando por mim, né? Eu não sei, pode ser. Eu acho que tem muito sommelier que tá tendo uma viagem, sommelier de café, sommelier de vinho, sommelier de cerveja, que tá tendo uma viagem dentro dele mesmo. Porque ele absorve a narrativa e ele traduz aquela narrativa emocional em percepção de produto. Será que as pessoas são tão refinadas assim, a ponto de perceber entre o ruim e o ótimo? Sem dúvida nenhuma, elas sabem a diferença. Mas entre o médio superior e o perfeito, ou médio perfeito, concordo, cara, eu não acho que as 100%. pessoas tenham. Não, eu concordo 100% com o que você está falando. Eu acho que tem uma noção de paladar que ela é muito macro, assim, no geral. É assim, é um café de supermercado para um café É um mais macio de Nespresso tomar, gourmet, talvez. Mas assim, no geral, eu acho que quando a gente está falando com um público que não é um público de nicho, porque o público de nicho tem muitas pessoas que são técnicas ali, que sabem o que eu tô falando. Agora, um público mais amplo tem que ser bom o suficiente. Então, produto, é o que eu tô falando, pré-requisito. Tem que dar um bom produto. Acabou, assim. Você não, né, assim, essas pessoas já têm uma exigência tal. Agora, o resto da construção, e aí eu tô concordando com as suas próprias palavras para te convencer desse ponto, que é assim, ele tá muito nesse lugar, que não é a história. Na minha cabeça não é, meu avô isso, meu avô aquilo. Não é essa história, sabe assim, contadinha linear que faz a diferença. Mas é uma coisa muito atrelada à experiência. Então você tá num lugar, por exemplo, o café. Tem uma coisa que assim, cara, a própria embalagem, assim, eu não gosto de plástico, por exemplo. Assim, eu acho que pegar uma coisa que são materiais mais orgânicos, que me levam para um lugar, assim, mental de, né, que conecta mais com o alimento, com um cultivo mais artesanal, etc. Eu acho que isso faz meu café ser melhor. Eu tá num lugar que eu fui super bem atendido, que a luz é amarelinha, que eu tô ali com, né, assim, num ambiente que me coloca, de certa maneira, mais próximo da lavoura, assim. Isso, para mim, me faz ter uma experiência melhor. Essa história mais longa, eu acho que ela entra em um outro lugar, que é um lugar de impacto, para quem se importa. Então, assim, cara, se esse café é produzido por uma família, assim assado, é um café pequeno, que é colhido à mão e tal, eu acho que a construção aqui é quase que de, assim, não, eu quero investir, eu quero comprar um produto que mantenha isso acontecendo no mundo. É desenhando o mundo que a gente quer viver daqui a pouco. Porque essas coisas, a tendência natural é que isso deixe de existir, assim, né? Então eu acho que vem muito nessa um contra-movimento, assim, a globalização no geral, assim, essa ideia de tudo tem que ser franqueável, tudo tem que ser escalável gigante. Projetos que conseguem transformar em um modelo de sucesso as pessoas serem muito dedicadas, né, para o que elas foram criadas, para o ambiente que elas foram criadas, muito verdadeiras para quem elas são, né? Então, se aquela família cresceu terceira geração colhendo café e tal, mas talvez até hoje eles tiveram uma condição de vida muito desfavorável porque não tinha valor. Se você consegue construir valor naquilo e de repente essa família está vendendo uma saca a R$3.000, mudou a vida e ele consegue ter reconhecimento e renda daquilo que ele tá fazendo, cara, eu acho isso poderoso pra caralho. Não, é poderoso. E tá acontecendo, assim. Eu acho poderoso pra caralho, não tenho nenhum tipo de dúvida com relação a isso. Mas eu fico com não um receio, mas eu fico me perguntando se não é um movimento estético daquela história da valorização, da narrativa, da origem, da sustentabilidade, que vai ser contraposto daqui a pouco a um movimento que não. O que me importa é quanto eu tô pagando e qual a qualidade que eu tô percebendo daquele produto. Se ele é plantado pela família XYZ, isso... Porque todo mundo usa esse artifício e muita gente usou esse artifício de uma forma mentirosa. Sim, eu acho que isso é o que vai cair, na verdade. É assim, por exemplo... Esse excesso de narrativa. Não, eu acho que assim, os intermediários vão tender a sair da jogada. Então assim, cara, se o que tem mais valor é o produtor, cada vez mais vai ser assim, essa transação é o que vai ter valor. É o cliente direto pro produtor. Eu hoje ainda sirvo, de certa maneira, como designer, por exemplo, eu sou de certa maneira, eu tô intermediando quando eu tô contando a história de alguém. Mas esse alguém que tem uma história muito autêntica e que, né, assim, de certa maneira, representa o que a gente faz de melhor. Então pensa assim, café, Minas Gerais, queijo, Minas Gerais, sabe assim.
coisas que a gente faz que são muito fundadoras, assim, importantes para nós, eu acho que essa galera vai ter cada vez mais valor. Talvez o que no meio do caminho desapareça um pouco são pessoas que hoje estão num lugar de interlocução, que é o lugar que a gente está também. Eu acho, por exemplo, assim, inclusive eu fico vendo BH. BH agora está num momento super em alta, assim, tem muita gente indo lá para visitar, para ver o que está acontecendo. Eu acho que é uma transição, assim, eu acho que esse interesse vai para o interior, para o norte do país daqui a pouco, né, assim, já está indo, né? Porque são os lugares que a cultura é mais ainda visceral, né? Minas, no interior de Minas, né? Assim, você vai ter essa. Eu acho que a gente vai ver esse movimento. O que você acha que BH tem de contribuição, assim, pra dar pro Brasil? O que você acha de mais foda em BH? Você, como. Você nasceu em BH? Sou de BH. Você que nasceu lá, o que você vê de particularidades da tua terra? Você fala, cara, isso aqui é muito foda em BH. O que é? A cultura do afeto, a hospitalidade, esses são arquétipos, né? Sim. Mas por que você é tão apaixonado por BH assim? Cara, assim, com certeza tem um lance de pessoas, assim, que é um lugar muito fácil, assim, assim, é muito dado, todo mundo gosta de bater papo e tal. Mas eu acho que, assim, o momento que a gente tá vivendo lá, eu acho que é por BH ser grande o suficiente para ser muito fácil de ir, de estar lá, e ainda é uma cidade grande, que tem um pouco dessas coisas que a gente tá falando aqui. Mais do que São Paulo, mais do que Rio. É uma coisa de onde que BH tá, assim, em relação a essas coisas mais autênticas, assim. E eu sempre traço um paralelo com Portugal, por exemplo. O que Portugal é pra Europa, assim? Portugal era atrasado. E aí, de repente, todo o centro das grandes cidades já é só Zara. Acabou, não tem mais nada. E aí, de repente, Portugal tinha ainda as tascas, né, assim, com as famílias ainda cozinhando. Você tem umas vendas maravilhosas. Você vai lá, você tem uma experiência. Cada cidade, você come um prato, come um doce e tal. Dentro da Europa. Aí virou o que virou. A gente viu nos últimos anos, assim, pegar os últimos 10 anos, Portugal se transformou. Eu acho que BH tem um pouco disso. BH é Minas, né? Tá perto, tá fácil, mas eu acho que é o primeiro passo. Acho que daqui a pouco, por isso que eu tô falando, acho que essa coisa pulsante, assim, da cultura mais autêntica, assim, vai ter lugares que isso que né, é mais intenso, né? De novo, você vai olhar Recife, né, Pernambuco, você vai olhar lá, né, o norte do país num todo, assim, a riqueza cultural, né, que tem ali. Só que são lugares mais difíceis de chegar para quem tá em São Paulo, no Rio, etc. Isso que você tá falando é muito foda, né? Porque tem isso de BH, né? É grande, mas é só grande o suficiente. Eu acho que tem um pouco disso. Não é grande a ponto de te deixar completamente perdido ali dentro. Não é grande a ponto de ser incomensurável, como é São Paulo. São Paulo é incomensurável, né? É infindável. E BH não, é grande. Ou seja, é grande o suficiente para você não ficar entediado, mas pequeno o suficiente para você manter uma identidade, ainda conseguir manter uma fronteira de cidade, né? Sim, eu acho que tem esse período muito legal também da gente se orgulhando de BH, assim, sabe? Assim, tem uma construção acontecendo agora nesse lugar de identidade coletiva, assim, né? Assim, eu fico muito feliz de estar nesse momento lá, atuante, mas assim, cara, tem muita gente fazendo projetos muito legais e que estão, né, assim, coletivamente construindo essa percepção de cidade, né? Assim, de quem tá olhando de fora, o que BH tem para oferecer, né, pro resto do país. E tem uma coisa que eu, assim, pode ser uma coincidência, mas eu trabalho com muita gente que é de Minas Gerais. Muita. Acho que, assim, 70% das pessoas com as quais trabalho vieram de Minas Gerais, ou eu tive contato com pessoas de Minas Gerais. E a relação interpessoal é mais fácil. Essa coisa da relação interpessoal, de você ter uma certa... De você não tomar tudo por ansiedade, sabe? Que a ansiedade, eu não tô dizendo que o mineiro não é ansioso, eu não tô querendo chegar no estereótipo do mineirinho, entendeu? Mas tem uma coisa de você ter quase que uma vibração interna que te permite se aproximar de um problema sem se desesperar, sem deixar que a tua ansiedade seja contraproducente. E nos momentos mais... Desculpa te interromper. Vai lá. Nos momentos que eu mais senti que eram limítrofes, eu tinha pessoas de Minas Gerais ao meu redor que conseguiam de alguma forma resolver o problema sem fazer com que a ansiedade, o estresse se transformassem em contraproducentes, sabe? Para relações interpessoais são pessoas muito profissionais. Adoro trabalhar com gente de Minas Gerais. E eu acho que, assim,
isso vem, de certa maneira, até por uma dissociação menor entre o profissional e o pessoal. Acho que lá é mais uma coisa só, assim, sabe? Sei. Pelo tamanho do mercado mesmo, assim, eu trabalhei em São Paulo há muito tempo, né? Aqui você tem até uma educação, Quase uma cultura assim, do anonimato, de como ser profissional. Minha vida tá aqui, eu sou esse profissional, tá? Lá a coisa é tudo mais um caldeirão só. Isso é muito forte, porque aqui todo mundo é meio anônimo. Quer dizer, você conhece o profissional, mas você não conhece a família dele, você não conhece o primo de segundo grau, né? Não vai na casa. Uma pessoa normalmente não é de São Paulo, então as pessoas chegam aqui sem muita história. Enquanto em cidades suficientemente grandes, como Belo Horizonte, elas não vêm, é sempre fulano e o sobrenome. Sim. E você sabe que ele vem de alguma família e que tem algum tipo de relação com um primo, enfim. É uma cidade que você consegue traçar a origem daquela pessoa. Em São Paulo você não traça a origem de ninguém. Como você consegue traçar a origem da pessoa em Belo Horizonte, você tem uma responsabilidade muito maior com o que você tá fazendo. Aqui é todo mundo anônimo, é muito doido. É muito legal, assim, eu acho que é isso, assim, tem esse lado pessoal, assim, que ele tá mais na mesa. Galera está mais, você fica amigo no trabalho, a galera sai junto, sabe, assim. Final de semana a galera tá fazendo programa junto. Tem muito essa separação, né? Mas, e até uma coisa que eu brinco, assim, às vezes que é legal, assim, também pra gente que tá, por exemplo, eu que tô hoje em Belo Horizonte empreendendo, é que pra gente também tem uma posição boa, assim, porque BH não é tão grande, do tipo, tem muitos projetos surgindo ao mesmo tempo e tal, então você consegue, de certa maneira, ter uma plataforma mais fácil para fazer um projeto de destaque, assim, você consegue ser percebido quando está fazendo as coisas, né? Tem um ritmo menor de coisas novas surgindo. Mas ao mesmo tempo é grande o suficiente para aquilo que destaca lá ter uma percepção também nacional. Fora, assim, né? que é um lugar legal de se estar. Assim. Até por isso você perguntou se eu tinha algum plano de vir para São Paulo. Hoje, não. Assim, a gente está, na verdade, o desafio que a gente está é como a gente consegue ficar muito bem estando em BH. Assim. É uma coisa, São Paulo teria né, oportunidades maravilhosas, assim, mas perde essas, né, assim, tem menos dessas características que pra gente funciona muito bem. Entendi. E no nosso caso, inclusive, a familiaridade assim, com a cidade também, né? Que permite talvez ter uma leitura com um pouco mais de sensibilidade de algum lugar, né? Então, assim, esse lugar também de identidade, que é um pouco do que né, meu trabalho hoje lá é conseguir traduzir o que esse lugar tem de específico ali, né? No Mercado Novo tem essa pegada que é muito massa. Ou agora a gente tá no Carlos Prates. O Carlos Prates tem essa característica que é muito massa. Eu provavelmente não conseguiria ter uma leitura tão boa assim numa cidade que, né, assim, eu não. Embora eu tenha morado aqui, eu tive outra experiência, né? Assim, não circulei a cidade. Foi ótimo, mas foi profissional, assim, né? Vim pra cá a trabalho, 100%. Ascética. Mais focadaço, trabalhando, dormindo tarde, acordando cedo. Tal. Sei. Quick, pra fechar, que a gente já passou da hora aqui. O que é design pra você? Como que ele é importante no seu trampo? Você não respondeu minha primeira pergunta. Não, cara, design pra mim é construção de valor, assim. É onde que eu vejo, né? Assim, minha atuação hoje, inclusive, ela vai muito além do visual, né? É conseguir amarrar as coisas de um jeito que eu consiga transmitir o potencial máximo dessa coisa, né? Hoje eu tô dedicado pra conseguir construir valor em cima das coisas mais simples, mais autênticas, assim. Eu acho que é um espaço que o design muitas vezes serve mal, porque a gente foi educado com padrões, né, de grandeza, de exclusividade, de tecnologia. Então, tudo que, assim, para projetar alguma coisa que é legal, eu pegava um referencial que não é o que essa pessoa tem de melhor. E eu deixava essas pessoas num lugar frágil, de ter que ser o que elas não são. Acho que hoje o design, assim, para mim é uma ferramenta de fazer essa mudança, de conseguir ver, encontrar, né, pessoas e projetos que já têm um valor muito grande, que não é percebido, e deixar isso muito explícito, né, para ajudar a fazer isso prosperar de algum jeito. Massa. Quick, muito obrigado por você ter vindo de BH para nos dar essa aula aqui. Foi do caralho. Eu aprendi um monte de coisas com você. E inclusive consegui colocar pra fora essas questões que eu tenho, sabe? Esses conflitos, se é apropriação cultural, se eu tô gourmetizando, se eu tô contando uma história que é mentirosa. Se aquilo que eu tenho feito é sustentável a longo prazo, porque tem um monte de corporação que no final das contas tá se apropriando do discurso da nostalgia, do antigo, e tá reformulando seus produtos que só com narrativa
narrativa mentirosa. Então você me fez refletir muito aqui, Quick. Parabéns pelo seu trampo, velho. Não, obrigado, foi ótimo. Acho que assim, e também acho que vale dizer assim, né? Não tem nada, e acho que você vive isso também, assim, não tem nada que é uma opinião escrita em pedra, né? Na verdade, assim, o tempo inteiro a gente tá tendo conversas, às vezes semelhantes a essa, que te faz refletir, e amanhã eu tô com um discurso um pouco diferente. Mas é isso, né? A gente vai lapidando com a visão de que o que a gente está construindo né, faz sentido e deixa mais do que tira, né? E eu nunca tinha conseguido dialogar tanto com uma pessoa que trafegasse no mesmo campo estético que o meu, sabe? Apesar de estar fazendo isso em outra cidade, a gente tem muitos mundos muito parecidos de negócio. É demais. E só dizer, né, também assim, com certeza também é um lugar que eu já bebi muito, assim, né, de inspiração. Na época eu morava aqui em São Paulo. E vice-versa. É um prazer estar aqui agora, assim, com Tive um choque quando fui lá no velho Mercado Novo, agora falando certo, desculpa. E, cara, também tive uma admiração, porque o velho Mercado Novo, inclusive se você tá ouvindo esse podcast, vá pra BH só pra conhecer o velho Mercado Novo. Porque assim, você vai ver galerias de arte, arcade, restaurantes. É um parque de diversões pra adultos aquela porra, né? É maravilhoso, você fica uma tarde inteira lá e você não passa… Aliás, pode ir sábado e domingo, que você vai ficar o dia inteiro lá, você vai conhecer as pessoas mais interessantes da cidade. Tem um clima tão festivo e ao mesmo tempo as pessoas não estão lá para fazer festinha, até pode virar festa, mas é um clima tão… É muito quase libertário, assim, é muito comunidade, sabe? É uma coisa muito bonita de se ver. Lógico, é perpassado pelo dinheiro, pelo capitalismo, né? Mas você também não precisa ir pra lá e consumir necessariamente. É tudo bastante acessível. Então, porra, dá pra cortar o cabelo, dá pra fazer tudo que você quiser. É um shopping pra hipsters velhos como eu. É maravilhoso, eu amo. Vou fechar com as suas palavras, então. Vou deixar… Acho que você falou melhor que eu. Quem for lá, visita a gente. Cervejaria Viela, Cozinha Tupis, Café Jutiboca também. E aí também lembra de descer no térreo, que é onde estão o mercado original. Acho que é bem legal essa ida aqui. Passa pelo que é novo, mas também vai lá embaixo, conhece quem tá lá mais tempo. Acho que vale perguntar pra galera também, quem tá lá. É sempre um papo bom, é só um bom de papo que eles acham também, como tem sido pra eles. Eu acho que muitas vezes a gente fica também num discurso assim, às vezes parece que não condiz com o que acontece, mas eu acho que é sempre uma experiência positiva de quem for. Tentar se aprofundar um pouco também, escutar um pouco em primeira pessoa ali. Porque vocês estão falando sobre a história do Belo Horizontino, né? Vocês estão falando sobre a história de BH. Aquele lugar, ele condensa, ele é tão simbólico assim, porque ele condensa… Você consegue entrar numa parte da história de BH do passado, do presente e do futuro também, né? É uma coisa muito, muito interessante de você conseguir… É um cartão postal novo de Belo Horizonte, né? Por que é um cartão postal? Porque ele simboliza passado, presente e futuro. E é uma coisa muito interessante, porque você tinha BH, eu fui poucas vezes lá, mas você tinha que fazer um percurso por Belo Horizonte e você sempre cai nas armadilhas, né? Você sempre cai numa cidade que é imaginada pelo estrangeiro. Agora, quando eu fui no velho Mercado Novo, eu consegui, numa tarde, entender um pouco da alma do Belo Horizontino, assim. É muito doido você conseguir entrar e falar assim, caralho, agora eu entendo a identidade dessas pessoas. Ou eu tenho, pelo menos, um caminho pra conseguir entender essa identidade. É muito foda. Você tava dando tchau, agora você jogou essa aqui. Não, continua. Mas eu vou só falar uma coisa que eu acho que é muito legal, que conta muito também sobre o Mercado Novo e sobre isso que você tá comentando. Que é, quando a gente tava fazendo lá o movimento, as pessoas, na verdade… O jeito que a coisa aconteceu foi, a gente abriu lá, a galera queria abrir lá também, porque tinha um tanto de loja fechada. Como que aluga a loja aqui? E aí a gente fez uma dinâmica que eu fazia uma apresentação todo sábado de manhã, durante 8 meses, pra galera querer abrir a loja lá. Então foi um processo de convencimento. De curadoria. E não chegou a rolar curadoria exatamente, não. Foi assim, convencimento e de que tinha um jeito legal de fazer uma ocupação ali. Um jeito que a gente acreditava. Mas ninguém nunca assinou nada, ninguém é obrigado a nada. Na prática é isso. E aí, o que, na verdade, a fala ali, que eu acho que era muito legal, era a gente sempre se inspirou muito no Mercado Central, que é o grande mercado de Belo Horizonte, que, né, já foi considerado um dos melhores mercados do mundo, né? E é realmente, assim, um lugar muito legal quando você olha com esse prisma da cultura. E aí, fala um pouco sobre o que a gente tá conversando de produto, que a história era, né, assim, o Mercado Central, ele não é o que ele é porque ele tem o melhor produto.
Ele é o que ele é porque ele é o lugar mais mineiro do mundo. Então, assim, cara, não tem nenhum lugar com mais intensidade de mineridade do que aquele lugar. E isso vem de autenticidade, vem né, do mercado representar a nossa cultura, aquele lugar e tudo mais. Então, quando a gente fez o Mercado Novo, era um prédio que tinha muitos problemas, assim, não tinha nada, mas tinha muita autenticidade, era um lugar muito cru nesse sentido. Então a gente falou, cara, se a autenticidade é o que fez o Mercado Central ser o que ele isso a gente tem aqui de sobra. Então vamos tentar desenhar um movimento que não deixe o Mercado Novo perder isso que ele tem. Que são as pessoas, a história e essa alma belo-horizontina mesmo. Uhum. Então todo movimento novo foi feito para, né, pensado em manter isso mais vivo possível, assim. Massa, e você acabou de me dar a chave para entender. A gente estava falando, um dos conflitos, uma das tensões que apareceu nesse podcast é o design que valoriza a verdade e transporta essa verdade para o presente, né, pro espírito do tempo, e o design que conta, que é quase a publicidade, a propaganda enganosa, que cria uma história fantasiosa, ancorada na nostalgia para vender um produto que não tem relação com aquilo, e a gente viu isso acontecer recentemente na história, inclusive aqui no Brasil, né? Suco do Bem, enfim, outras marcas se apropriaram de uma narrativa fantasiosa. E o que é o produto para mim, é isso que você acabou de falar, me diz que o que as pessoas valorizam muito é uma verdade. A capacidade, além da experiência, o que é essa experiência que a gente tanto fala? É um contato com uma verdade. A verdade, ela vem de você, com o teu café, com a tua cerveja, com o teu prato de comida, transmitir uma coisa que você acredita profundamente. Que o produto tem que ser daquele produto. Apesar do valor percebido pelo consumidor final, não necessariamente ele conseguir entender isso racionalmente no percurso da narrativa, da venda, ele percebe essa verdade que vem de ti. Sim. E o Mercado ela Novo… tem que ser verdade. Ela é verdade mesmo. E o Mercado Novo, agora você me deu a chave, porque quando eu fui pra lá, eu falava, caralho, quanta verdade. Que massa. É muita verdade. Tem um lance, pra encerrar, tem um lance que também é muito legal, que mais cedo você tá falando, e você fala, né, que o design é essa membrana, assim. E na verdade, eu acho que essa é um pouco da diferença também, que esse design membrana, ele não funciona mais. Na Entendi. verdade, o design, ele tem que ser, e foi uma das coisas muito legais de estar dentro de uma empresa e ter, né, feito meu próprio projeto junto com a galera. O design, ele tem que ser de dentro para fora, né? Então, na verdade, assim, se a gente quer ser percebido de tal maneira, a gente tem que ser esse negócio que a gente quer ser percebido. A gente não pode, tipo, fazer as coisas de um jeito e comunicar de outro jeito. Isso já era, né? Assim, o mundo hoje em dia não cabe isso mais, né? E é isso, assim, né? Então, na verdade, meu trabalho é muito mais ajudar a pensar esses elementos e deixar isso transparecer de um jeito que as pessoas consigam perceber. Maravilhoso. Design de dentro para fora em contraposição ao design de fora para dentro. É isso. E eu acho que aqui a gente tem um belo fechamento para esse podcast. Quick, muito obrigado. Foi, cara, uma puta aula. Uma puta aula. Eu agradeço o Cauê que hoje tá aqui. Já trabalhamos junto, trabalhou comigo no Riviera, no Blue Note, no Arcos e agora tá editando aqui o programa, o Cauê. Maravilhoso. João, que tá acompanhando aqui de fora, meu afilhado, minha filha Pina, que também tá aqui de ouvinte. Obrigado e tá em todas as plataformas, Diva de CNPJ, até quarta-feira da semana que vem. Até a próxima.